Sua história está registrada em 2 Reis 4, 8 a 37 e 8, 1 a 6. Embora seu nome não seja mencionado, ela é lembrada como a Sunamita, por ser natural da cidade de Sunem, localizada na região de Issacar, ao norte de Israel. A mulher sunamita era uma mulher sensível ao espiritual, alguém que não apenas via um homem passar por sua casa, mas discernia nele um propósito maior. Ela reconhecia o agir de Deus através de Eliseu. Ela percebia que não era uma visita comum e, por isso, ela decide abrir as portas de sua casa e, mais do que isso, abrir espaço em sua rotina, em sua vida, em seu lar. Ela faz isso sem segundas intenções, sem barganhas. Não pediu nada em troca e nem esperava recompensa. Ela só queria honrar a presença de Deus, e isso é um sinal de uma mulher que tem a sensibilidade espiritual aguçada e que entende que quando abrigamos a presença de Deus em nosso espaço, algo sobrenatural acontece. Eliseu, tocado pela generosidade daquela mulher, pergunta o que poderia fazer por ela, mas ela não pede nada, não exige nada, apenas expressa contentamento com o que tem. Ela não é movida por escassez, ela é movida por propósito, mas o profeta vai além. Ele vê o que falta mesmo quando ela já tinha enterrado esse desejo dentro do coração. Ela não tinha filhos, seu marido já era velho e biologicamente tudo indicava o fim daquela possibilidade. Mas quando Deus quer agir, ele não precisa de portas abertas. Ele cria as portas e, através da boca profética de Eliseu, a mulher sunamita ouve a promessa mais improvável naquele tempo. No ano seguinte, ela teria um filho nos braços e, como a palavra de Deus nunca volta vazia, o milagre acontece. O ventre que estava calado se enche de vida porque a fé silenciosa de uma mulher gera frutos mesmo quando ela já não ousa sonhar. Mas a história da mulher sunamita não é feita só de glória, é também marcada pela dor inesperada. O filho cresce e de repente adoece e morre nos braços da mãe. E aqui está o ponto onde a maioria pararia de crer, onde muitos colocariam a fé em dúvida, onde o desespero tomaria o lugar da esperança. Mas essa mulher de fé inabalável toma uma decisão corajosa. Ela não se entrega ao choro e não se prostra ao luto. Ela sela os lábios e sela o quarto do menino e decide buscar a resposta na fonte da promessa. Prepara o jumento, sobe o monte e vai até Eliseu, porque quando a dor for insuportável, só a presença de Deus pode consolar e transformar. O mesmo diante da insistência dos servos, ela diz uma frase que ainda hoje ressoa como uma profecia viva: tudo vai bem. Essa frase não é negação, é uma declaração de fé. É a confissão de quem crê em meio ao caos. É a alma dizendo que Deus ainda está no controle mesmo quando tudo parece perdido. Eliseu se comove com sua atitude e vai até a casa dela, ora, e o menino é ressuscitado. Porque quando a fé se recusa a morrer, a vida volta a florescer. Anos depois, Eliseu mais uma vez a protege. Avisa sobre uma fome de 7 anos e ela obedece. Ela deixa tudo para trás, confia na voz profética e parte com sua família, porque quem anda com Deus não teme os desertos, só obedece e espera a direção divina. E quando ela volta à sua casa, já não é mais dela e seus bens foram tomados. Mas Deus, que é detalhista, já havia preparado tudo. Geazi, servo de Eliseu, estava diante do rei justamente contando sobre o milagre da ressurreição de seu filho, e naquele exato momento ela entra e confirma com os próprios olhos aquilo que o rei havia acabado de ouvir. Isso não é coincidência, é providência divina. E como resposta, o rei não só devolve tudo a ela, como ordena que recebam também os lucros da terra durante os 7 anos de ausência, porque o Deus da restituição não devolve apenas o que foi perdido, ele acrescenta além. A mulher sunamita não é apenas um nome escondido entre os capítulos do Antigo Testamento. Ela é um exemplo vivo de fé ativa, fé silenciosa, fé persistente. Ela nos ensina sobre hospitalidade, sobre sensibilidade espiritual, sobre servir sem esperar recompensas, sobre esperar o milagre mesmo quando tudo diz que não.
Ela mostra que é possível manter a calma e a fé mesmo quando o filho morre nos braços. Ela revela que é possível confiar quando tudo parece incerto e que há recompensa para quem obedece, para quem crê e para quem não desiste. Essa mulher da Bíblia nos inspira a ser uma mulher que constrói altar dentro de casa, que reconhece o agir de Deus, que abre espaço para o sagrado, que não tem medo de viver o improvável, que fala tudo vai bem mesmo quando tudo parece ruir, que busca em Deus a resposta e não nas circunstâncias. Ela nos mostra que fé verdadeira é ação, é entrega, é constância, é confiar que o mesmo Deus que dá é o Deus que ressuscita, que restaura e que restitui. Hoje, se você sente que seu coração está cansado e se parece que seus sonhos morreram, se a espera tem sido longa demais ou se os anos roubaram algo precioso de você, lembre-se da mulher sunamita que começou apenas servindo, depois recebeu um milagre, depois passou pela dor e foi restituída, e em cada fase Deus esteve lá e ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua honrando mulheres que o reconhecem, que o buscam, que o obedecem, que se lançam aos seus pés e não desistem. Deixe a mulher sunamita te lembrar que a fé que se recusa a morrer é a chave que abre os céus e traz de volta à vida tudo o que parecia perdido. A história da mulher sunamita continua a inspirar e ensinar gerações posteriores. Sua vida nos lembra que não importa nossa posição social ou recursos materiais, podemos fazer a diferença quando oferecemos nosso coração e nossos recursos ao serviço de Deus e do próximo. Ao estudarmos a história da mulher sunamita, somos convidados a examinar nossas próprias vidas e a refletir sobre como podemos ser generosos e hospitaleiros, como podemos confiar em Deus em meio às dificuldades e como podemos apoiar aqueles que trabalham em seu reino. Que sua história nos inspire a sermos pessoas de fé, ação e compaixão, levando o amor de Deus ao mundo à nossa volta. A mulher sunamita é, sem dúvida, um exemplo bíblico de força, fé e sabedoria. Sua história mostra que Deus honra quem o honra e que a fé perseverante pode transformar até o luto em milagre. Você já sentiu como se algo em você tivesse morrido? De repente, um sonho, uma esperança, uma parte do seu coração? Talvez você esteja tentando manter tudo de pé com dignidade e força, mas por dentro já não sente mais o calor da fé pulsando. Se for esse o seu caso, então você precisa ouvir a história dessa mulher que não tem nome, mas que carrega um dos maiores testemunhos de superação da Bíblia. Essa mulher da Bíblia era rica, tinha posses, tinha um lar, mas não tinha filhos, vivia o vazio de uma promessa não realizada. E mesmo assim, ela não murmurava e não exigia nada, ela simplesmente servia. E quando reconheceu em Eliseu um homem de Deus, ela decidiu construir um quarto para ele com uma cama, uma mesa e uma lamparina. Abriu espaço dentro da sua casa, mas o mais importante foi o espaço que ela abriu dentro do seu coração para a presença de Deus. Mesmo sem saber, ela estava plantando sementes de milagres que floresceriam no tempo certo. Deus não esquece daquilo que você esqueceu. Deus não ignora as orações que você parou de fazer. E assim a mulher sunamita engravidou, deu à luz a um menino, e tudo parecia completo. Até que um dia, o menino caiu doente e morreu nos braços dela. Mas ela sabia que Deus não tinha dado aquele filho para depois tirá-lo. Ela sabia que enquanto ainda houvesse um sopro de possibilidade, ela não se curvaria diante da morte e se lançou aos pés do profeta e não saiu dali até que Deus intervisse e Deus interveio. Essa mulher não apenas viveu milagres, ela viveu milagres sustentados pela obediência, pela perseverança, pela fé inabalável que não se abate diante do silêncio, e é por isso que a mulher sunamita continua sendo um espelho para cada uma de nós, mulheres de fé, mulheres que amam a Deus, mas que também choram escondidas, mulheres que servem, mas que por dentro estão feridas, mulheres que sabem esperar mesmo quando tudo diz que é hora de desistir.
Se você está enfrentando um tempo de perdas, se algo morreu dentro de você, se o medo tomou o lugar da esperança, eu quero te lembrar que Deus ainda é especialista em ressuscitar sonho, que Deus ainda honra corações fiéis e que a sua história ainda pode mudar. A mulher sunamita nos ensina que, mesmo quando tudo parece ter terminado, ainda vale a pena subir o monte, ainda vale a pena correr para Deus, ainda vale a pena declarar com fé: tudo vai bem. Mesmo quando os olhos veem o oposto, porque se tudo vai bem, é uma semente de milagre, é um grito de resistência espiritual que o céu responde. Mulher da fé, não aceite o fim como sentença. O que morreu pode viver novamente. O que se perdeu pode ser restituído e o que você sonhou pode ser real. Deus não esqueceu de você. Ele só está esperando que você se levante e declare com autoridade de filha que tudo vai bem, porque ele está agindo mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo no tempo de espera. Ele está movendo tudo a seu favor, como moveu por aquela mulher de Sunem. Essa é a hora de se posicionar. Essa é a hora de não recuar. Essa é a hora de dizer como Débora desperta a alma minha, porque os que amam o Senhor brilham como o sol quando se levanta em seu esplendor. E se você fizer isso, se você se levantar mesmo que aos poucos, mesmo que chorando, mesmo que tremendo, o Espírito de Deus vai te visitar e vai restaurar o que se perdeu. Vai te fazer brilhar mais uma vez. Você não é comum. Você foi chamada para ser incomum. Sua história não termina onde começou. Ela começa onde você decide crer que é possível. Não esqueça de se inscrever neste canal para receber mensagem de força e fé. Ter você aqui comigo me deixa muito feliz e juntas poderemos mudar o mundo com a palavra de Deus e as histórias de mulheres sábias da Bíblia Sagrada. Até nosso próximo vídeo.